Não vai acontecer sempre no momento do nosso Deus. Estamos aqui hoje como um povo. Como nós vemos no livro de Efésios, Cristo nos une, Cristo nos faz unir. Então, juntos, vamos provar que aconteceu no momento do nosso Deus. Eu tenho que ter a igreja ficar de pé para cantar comigo. Eterna, infinita, inquebrável aliança, um compromisso tão profundo, ser igreja, corpo vivo, expressão de Cristo em sua vida e seu amor, refletindo sua glória, mostrando com a vida que Ele é o Senhor. Nós somos um, seguindo a verdade, somos um, nós somos um, vivendo em amor, nós somos um, unidos em Cristo e uns aos outros, em uma aliança eterna somos um, na graça de Jesus nós somos um, no amor de Deus o Pai nós somos um, na comunhão do Espírito, em uma aliança eterna somos um. Eterna, infinita, inquebrável aliança, um compromisso tão profundo, ser igreja, corpo vivo, expressão de Cristo em sua vida e seu amor, refletindo sua glória, mostrando com a vida que Ele é o Senhor. Nós somos um, seguindo a verdade, somos um, nós somos um, vivendo em amor, nós somos um, unidos em Cristo e uns aos outros, em uma aliança eterna somos um, na graça de Jesus nós somos um, no amor de Deus o Pai nós somos um, na comunhão do Espírito, em uma aliança eterna somos um, seguindo a verdade somos um, nós somos um, vivendo em amor nós somos um, unidos em Cristo e uns aos outros.
da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar com Ele. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar. Eu sei andar pelos vales da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar com Ele. Com Ele. Com Ele. A igreja pode sentar. Graça e paz, irmãos. Alegria grande estar aqui com vocês para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Ter só um momento de oração, pedir a Deus que nos ilumine para que a gente possa realmente compreender e, a partir daí, praticar a sua palavra. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de poder estar aqui com os irmãos, de poder partilhar, Senhor, um pouco do que tu tens me ensinado aqui durante essa semana, onde estudei sobre o assunto que vai ser passado aqui. Mas que não seja eu, Senhor, seja o teu Espírito que nos ensine, que nos ilumine e que nos faça a cada dia nos conformar a Jesus Cristo, nosso Salvador. Em nome dele é que te peço. Amém. Meus irmãos, está ali, né, o nosso slide, para que os irmãos possam acompanhar alguns detalhes a mais, né, visualmente.
E o texto base, né, da nossa lição, número 12, ela é de Êxodo 25 a 27. É um texto razoavelmente grande, né, então não daria para a gente expor todo ele aqui. Então, em alguns momentos eu vou pincelar alguns detalhes, né, mas espero trazer para os irmãos a essência desse texto aí. E ele vai trazer exatamente a construção, as orientações que Deus passa ao seu povo, né, para o tabernáculo. E o tabernáculo, né, acredito que os irmãos já sabem, mas vale enfatizar que serviria para que o povo estivesse próximo a Deus e a presença de Deus estivesse entre o seu povo. Né? Por isso que está ali, o Senhor da aliança habita conosco. Mas antes da gente realmente passar ao texto, né, eu quero trazer o sentimento que a lição traz logo na introdução, né, que é um sentimento de que nós somos peregrinos aqui na terra. E esse ponto permeia toda a lição, é fundamental nessa lição. Então, antes da gente ir para o texto em si, vamos ler em Hebreus 11, do 13 ao 16. E aí eu pedi, né, já que a gente vai estar com o slide aqui, eu pedi para o nosso irmão Renan me ajudar aqui, fazendo algumas leituras. Então, vamos prestar atenção, o irmão vai ler aqui. Hebreus 11, 13 a 16. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. E ao perceber esse texto, você pode, né, se perguntar como está ali escrito, qual é a relação real entre esse texto que a gente viu em Hebreus, sobre Abraão, que peregrinou, né, e via de longe a promessa de Deus, né? Qual é a relação disso com o tabernáculo em si? E esse é o ponto fundamental. Então eu vou pedir para Renan ler agora Gênesis 3, 22 e 24, para a gente poder responder aquelas 3 perguntinhas ali, para a gente conseguir fazer essa relação. Então, Gênesis 3, 22 a 24. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Então vejam, a primeira pergunta ali, qual a relação entre o texto lido na carta aos Hebreus e o tabernáculo? Então, veja, se você observar o primeiro texto em Hebreus, a gente vai ver que somos peregrinos assim como Abraão foi. Né? E como foi que nos tornamos peregrinos? Exatamente quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do nosso primeiro lar, do lar que Deus tinha construído para eles. Foi assim que nos tornamos peregrinos nesse mundo. Sem um lar de fato, né? Sem poder voltar para esse lar. Mas, se você observar, né, a tenda ali, eu já coloquei ali para que a gente pudesse, né, já ter um vislumbre de outros detalhes que a gente vai ver depois, você já observa que a tenda do tabernáculo, o tabernáculo em si, parece uma casa, né? Parece realmente um lar. E é essa a conexão. Então, nós somos peregrinos, queremos voltar ao lar, porque eu acredito que todos devem concordar que todo peregrino tem saudade, tem desejo de voltar ao seu lar materno. E esse desejo começa a ser satisfeito, Deus começa a mostrar que isso acontecerá com a construção do tabernáculo
né, naquele deserto ali. E o que é de fato o lar para todos nós? Ou que deve ser o lar para nós que somos peregrinos aqui na terra, que somos crentes em Cristo Jesus. O que é que deve ser o nosso lar? Não é, obviamente, um lugar físico, né? O nosso lar verdadeiro não pode ser um lugar simplesmente físico. Na verdade, o lar, esse lar que a gente tanto deseja e almeja, ou pelo menos devemos todo dia almejar, não é o lar físico. Na verdade, ele é o local onde Deus habita. Então, o que na verdade nos falta não é um local específico, e sim onde Deus está. Onde está a presença de Deus será então aí o nosso local. Eu já ouvi alguém dizer que ele não sabe o que é que vai ter o que é que vai ter no céu, né? A gente não sabe tanto sobre o céu, né? As escrituras não esmiuçam completamente as maravilhas do céu, até porque a gente não ia entender. Mas ele diz, não importa, o que importa é que Deus vai estar lá. Então, vamos tirar da nossa cabeça inicialmente que o local é um local físico, mas sim, o local é a presença do próprio Deus. Isso é o lar, isso é o céu. E por último, o que é que a gente tanto almeja e o que foi que Adão e Eva perderam ao ser expulsos por causa daquele pecado? Que é o que havia no nosso primeiro lar. Veja, Salmo 16:11 vai dizer o seguinte, acho que todo mundo deve conhecer esse salmo, né? Ele diz que na presença de Deus há o quê? Plenitude de alegria, delícias perpetuamente. E esse é o grande ponto. O que é que se perdeu? Foi o jardim em si? Não. Foi a plenitude de alegria que passamos a desejar, a querer, que a gente perdeu por conta, né, desse desvio do que o Senhor queria. Então, nós somos peregrinos. O lar é a presença do Deus vivo, e o que a gente perdeu e que a gente reencontrará vai ser exatamente a plenitude da alegria da presença do Senhor. Pode passar. Muito bem, continuando ainda nessa ideia, a gente precisa perceber a seriedade do problema causado pelo pecado do homem, para poder compreender de fato o que significa o tabernáculo para nós. E entender que o tabernáculo não foi e não poderia ser a solução. A solução ainda viria com Cristo Jesus. Mas veja, se a gente observar, né, um único pecado e tudo estava completamente perdido. Um único pecado. Aí você pode perguntar assim, essa semana, quantos pecados eu cometi? Por pensamento, por obras, omissão, por palavras. Se você foi rude nas suas palavras uma vez sequer, nessa semana que passou, você pecou. Se você não pensou completamente e devotou todo o seu tempo a Deus, porque é o que ele exige na sua lei, toda a sua força, todo o seu entendimento, tudo. Se você não fez isso, você pecou. Você pecou. Mas foi um pecado só que Deus fez o quê? Precisou expulsar. Não é... Veja, quando a gente pensa nessa expulsão, às vezes a gente não percebe a força disso, né? Qual é a força de você, que é pai, pegar o seu filho e jogar fora de casa? Quão grave Deus não entendeu aquilo que ele fez? Não é brincadeira. Então vamos notar a seriedade do que aconteceu lá no Éden. Para que a gente não perca a noção de que realmente precisamos e necessitamos da graça de Deus. Então veja, um único pecado e tudo estava completamente perdido para nós. Para nós, o que é que havia? Morte e destruição
apenas. Só isso. A espada que se revolvia, como foi lido, significava a justiça de Deus ali. E os 2 querubins simbolizavam também para nós. Eles, ao vê-los, né? Você é pecador. Você não pode entrar aqui. Você não pode entrar na presença do Deus vivo. Aquele que vê Deus, o que acontece com ele? Morre. Você não pode voltar. E isso é misericórdia, né? Se você pensar direitinho, Deus não estava permitindo que aquela morte, né, não tivesse solução. Isso é um Deus misericordioso. Então perceba, havia uma promessa. Uma promessa de redenção em Gênesis 3,15. Logo ali, né? Logo ali Deus já é misericordioso, que é o que a gente chama de proto-evangelho, né? A gente percebe em 3,15 que Deus diz que nascerá um que fará o quê? Esmagará a cabeça da serpente. Esse é o primeiro evangelho proclamado. E se vocês perceberem, por muitos séculos, muitos e muitos séculos, foi o único evangelho que aquelas pessoas tinham para andar segundo o que Deus queria. Veja como é complicado. Só tinha isso. Eles não sabiam de Jesus, eles não sabiam do tabernáculo, eles não sabiam nada. Eles só sabiam que viria um. E na fé, nisso que Deus falou, é que eles seguiram, né, a Deus. Então perceba, ao ordenar, então agora trazendo para a nossa lição, ao ordenar a construção do tabernáculo, o que é que Deus estava fazendo? Estava mostrando ao povo como eles poderiam se aproximar sem serem consumidos. Como eles poderiam se aproximar de um Deus santo, santo e santo. E aí, meus irmãos, a gente chega no primeiro ponto da nossa lição, que é contribuições para o tabernáculo. A gente parece que vai fugir um pouco do assunto, né? Mas, na verdade, esse ponto é fundamental. Tá? Como é que Deus... A pergunta que a gente quer responder é essa. Como é que Deus proveu a construção do tabernáculo? Então, eu vou pedir para Renan ler em Êxodo 25, 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Isso mesmo. De todo homem cujo coração, né, for movido por Deus, a gente poderia interpretar assim, recebereis a oferta. Então, o princípio básico, bíblico, que a gente tira daí, né, falando sobre oferta, é que o princípio é o coração sincero e voluntário. Veja, você não está dando o dízimo, a oferta, à igreja. Esse ponto tem que ficar muito claro. Você está dando a oferta, o seu dízimo, a Deus, não à igreja. Então, como a gente lê lá também em 2 Coríntios 9, 7. É um texto também muito importante que a gente se lembra muito, né? 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo tiver o proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, esse é o princípio. E se você tiver esse princípio, Deus receberá a sua oferta. Deus receberá o seu dízimo. Veja, independente do que se fizer pela administração da igreja com isso. Isso é independente. Porque é você que está prestando o culto a Deus. Não os presbíteros, não a direção da igreja naquele momento. É você e Deus. É bem interessante o texto aí de Êxodo 25, 1 e 2, porque ele vai trazer que Deus é específico sobre o que deve ser dado. E aí vamos separar, né? Naquela época, eles de fato estavam construindo um templo. Construindo a tenda, né? Não o templo, a tenda da congregação. Então Deus foi muito específico. Isso é maravilhoso, porque Deus mostra a sabedoria dele na prática, né? Deus mostra como ele faz as coisas.
Êxodo 25, 3 a 7, vai dizer exatamente os materiais, a lista dos materiais ali. E ele vai começar lá com ouro, e vai começar, né, vai dizer, olha, tragam isso, traga madeira de acácia. E aí você percebe o tipo e a qualidade dos materiais, é impressionante. Eu não vou trazer essa lista aqui, mas os irmãos, né, podem ler nesse texto aí de 25, 3 a 7. Mas existe uma questão aí. Você poderia querer comparar, né, com a questão do valor em si, o valor que a gente, como ser humano, dá àquelas coisas, né? A gente dá valor a tanta coisa troncha, né? A tanta coisa errada, a tanta coisa que não faz sentido, né? A gente vê um quadro rabiscado e vale milhões, mas não é essa a questão aqui. A questão aqui é a durabilidade daquelas coisas. Deus queria que o seu tabernáculo fosse durável, não só precioso. E você vai ver a lista dos materiais, madeira de acácia. Todos sabem que é uma madeira muito boa. Ouro, prata, bronze, coisas que duram ao longo do tempo. Mas ele não usa ouro para fazer a base, né? Porque ele sabe que aquilo não vai ser bom. Então, Deus usa toda a sua sabedoria e explica a eles como realizar essa obra. É impressionante, realmente. Mas algo mais impressionante é perceber de onde veio esses recursos, né? Esses recursos tinham sido dados ao povo por quem? Aí você tem que lembrar aí de toda a história que a gente já viu até essa lição e perceber que na saída do povo do Egito, eles receberam dos egípcios toda aquela riqueza. E foi muita coisa. Veja, aqui eles estão dando para construir o tabernáculo. Mas vocês se lembram que eles deram um monte de brincos, de colares, de coisa para fazer o bezerro lá? Certo? E depois foi jogado. Ou seja, foi muito mais coisa. Foi muita coisa que eles receberam dos egípcios. Eles se tornaram ricos ao sair do Egito. Veja, pense assim, será que o Deus que mandou as 10 pragas no Egito, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que fez o monte fumegar e eles temeram, né, a santidade de Deus ali, será que ele não podia ter feito o tabernáculo descer do céu, né? Ia ser impressionante, né? Talvez fosse impressionante. Ou então, surgir do nada, como ele fez todas as coisas no momento da criação, ele poderia ter feito isso, né? Mas ele não fez isso. Ele não fez isso. E por que ele não fez isso? Porque Deus deu ao povo a oportunidade de contribuir para a construção da sua obra, do que ele estava fazendo ali. Isso é impressionante. Ele deu ao povo a oportunidade. Então, quando ele diz assim, ide e pregai o evangelho a toda criatura, ele está te dando a oportunidade de co-participar daquilo que ele já está fazendo. É impressionante esse Deus. Deus nos dá a possibilidade de participar. E com isso ele nos permite algumas coisas. Olha só. Perceber a importância do que está sendo construído. Todos nós sabemos que uma coisa é chegar pronto, né? Outra coisa é você ter colocado a mão na massa e feito aquilo também acontecer. A gente sabe que se você já trabalhou com seu pai ou sua mãe, já fez algo com ele, mesmo que você não tenha feito da melhor forma, mas aquilo é muito bom porque você pôde ajudar ali de alguma forma, né? Então esse é o sentimento que Deus permite que a gente tenha como coparticipantes de algumas coisas, né? Sermos coparticipantes de sua obra, ver a sua sabedoria em prática, porque se ele tivesse descido tudo de uma vez só, a gente não teria visto os detalhes. Como foi isso aqui? Como é que isso aqui se juntou com isso? E como é que as coisas aconteceram? Então, é outra coisa importante. Ter comunhão com os irmãos num trabalho em conjunto. Eles trabalharam juntos, eles fizeram aquilo também acontecer. E aquela comunhão, né, o dia a dia na construção, no trazer das ofertas, também Deus permitiu que isso acontecesse. E outro ponto é estarmos em comunhão com ele enquanto obedecemos às suas ordens. Ele disse como tinha que ser feito e você faz, e nisso você tem comunhão com ele, porque amigo de Deus é aquele que obedece
as suas palavras. E no fim, a obra pronta, glorificarmos a Ele pelo que foi possível realizar segundo o seu querer e o que? A sua capacitação. Ele disse, vou levantar alguns para fazer isso, para trabalharem nisso ou naquilo. E é assim que acontece no nosso meio hoje também. Então, é impressionante Deus permitir que a gente possa participar, né, no caso aqui do tabernáculo, e hoje em dia, né, participar também das coisas que ele nos permitiu participar. Então, que a gente possa realmente fazer isso. Mas eu quero ir um pouquinho além no significado da oferta e do dízimo. Isso é muito importante. É muito importante. Veja, quando às vezes a gente vai levar a Lucy, né, para tomar vacina, aí normalmente a gente vai tomar vacina ali no shopping, algumas vacinas que não tem normalmente, e aí a gente, para acalentar a Lucy, né, porque ela fica chorando e tal, a gente leva ela para tem um restaurantezinho lá, né, e ela tem um bolo específico que é muito gostoso e ela gosta muito, né? Então a gente compra faz questão de comprar para ela comer à vontade ali, né? E é muito interessante. Veja, quando ela está comendo, às vezes eu estou comendo outra coisa e eu não pedi aquele bolo para mim, eu pedi para ela, né? Comprei para ela. E aí eu peço um pedacinho. Me dá um pedacinho desse bolo? Só um pedaço. E ela me dá. E é interessante, veja só, vamos pegar alguns detalhes dessa situação. De quem é o bolo? Eu comprei o bolo. O bolo é meu. Se eu quisesse, eu poderia comer ele todo. Mas eu dei a ela. Eu não precisaria pedir um pedaço, porque ele continua sendo meu. Porque quem comprou foi eu. E por último, eu poderia comprar outro bolo para mim e comer sozinho. Concordam? Essas três coisas são fatos. O bolo é meu, eu não preciso pedir e eu poderia ter outro. Mas tem um detalhe, também é fato as seguintes coisas. Me agrada comprar esse bolo para ela. Porque eu a amo e quero que ela se sinta bem. O momento ali, quando a gente está comendo e eu peço um pedacinho de bolo a ela, mesmo que ela não perceba, é um momento de intensa comunhão. Tem algo sendo ensinado a ela, que é o quê? O partilhar. Há uma confirmação na intimidade que a gente tem. Porque eu não peço um pedaço de bolo a qualquer pessoa. Eu só peço à minha filha. E espero que ela me dê aquele pedacinho que eu estou pedindo. E por último, há uma grande satisfação em permitir que ela fique com o maior pedaço. É isso ou não é? Quem já levou seu filho para comer, tem satisfação que ele fique, não importa, que ele coma. Mas é tão bonito quando você pede, me dá um pedacinho para eu provar aqui. E ele dá a você esse pedacinho. Aquilo é comunhão. Então, se você compreende isso que eu falei, que é tão do nosso dia a dia, tão simples, compreenda assim também a oferta e o dízimo. Será que a gente não entendeu que é tudo de Deus? O bolo é todo dele. O bolo é todo dele. E veja, Deus é o dono da prata e do ouro, mas não é porque ele fez uma empresa e enriqueceu com não, ele fez o elemento prata. Ele fez o elemento ouro. É dele porque a patente é dele. Tudo é dele. Então, eu espero que não, mas se você acredita que você mantém a igreja, tenha cuidado com esse pensamento. Você não mantém a igreja. Quem mantém a igreja é Deus, porque é dele. Ele permite que você dê um pedacinho a ele de volta, porque ele quer ter comunhão com você.
Esse é o ponto da oferta. Esse é o ponto do dízimo. É claro que a gente tem que orar para que a direção, né, que os regentes da igreja apliquem aquilo da melhor forma possível. Mas esse não é o ponto. Deus me livre, né? Se alguém chegar e roubar esse dinheiro, você já deu sua oferta. Deus não vai dizer, aquele não me deu oferta não, porque foi roubado. Jamais. A sua oferta é o seu culto a Deus. Não só financeiramente, mas em todas as outras partes da sua vida. Então, 100% é dele. Esse é o ponto importante. Mas a gente pode ir mais fundo nisso, né? O que é que você tem feito com todo o tempo das 24 horas que Deus tem te dado? Com o que você tem gastado? E se ele pedir um pedacinho do seu tempo naquilo que você está fazendo? Você realmente tem coragem de dar a ele? Ou você está fazendo algo que não deveria e você não pode e teria vergonha de entregar aquele tempo a ele? Lembrando novamente, tudo é dele. A vida, o que a gente respira, todas as coisas. E aí a gente volta à ideia do tabernáculo e começa a compreender, né, aquilo que lá no início eu falei sobre a volta ao lar, e começa a compreender que Deus é impressionante. Ele colocou o tabernáculo como sendo o Éden, ou seja, pelo menos a visão do Éden, a visão daquilo que a gente precisa retornar. Vamos ler aí o texto em Êxodo 25:8. E me fará um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Um versículo pequeno, né? Santuário para que eu possa habitar no meio deles. Já está as duas coisas aí importantes. A natureza que era ser um santuário, ou seja, um lugar santo, onde Deus pudesse habitar, assim como foi o Éden. Deus habitava, Deus chegava ali no Éden e estava com o homem ali no Éden. Assim a mesma coisa nesse lugar santo chamado tabernáculo. E o objetivo do tabernáculo é exatamente a habitação da casa de Deus no meio do seu povo. Algo que me chamou a atenção e realmente foi revelador para mim, por isso eu fiz questão de colocar aí. O tabernáculo foi projetado para, de fato, remeter e simbolizar o jardim do Éden. Então, vamos ver essa conexão, né? Essa relação é interessante. Primeira coisa, na lista de materiais, eu não vou ler, porque os irmãos podem ler, é só uma lista realmente, né? A lista de materiais começa com ouro e termina com ônix. Ônix, eu procurei na internet, tem uns ônix mais escuros, uma pedra preta mesmo, mas tem esses ônix azul também, né? E como lá no outro texto que a gente viu na quinta-feira, ele fala que é como a luz, né, como o céu resplandecente, então eu acredito que tenha mais a ver com o ônix azul do que com o ônix preto, tá certo? Então acho que ficou isso na minha cabeça. Então, tem o ônix azul, esse aí. A lista começa com ouro no Êxodo 25:3 e finaliza com ônix no 7. E se você volta lá para Gênesis 2:12, tem uma lista também que ele começa com ouro e finaliza com ônix. Então existe essa relação aí. Mas você pode ainda achar que essa relação, né? Alguém leu aqui, entendeu, beleza. Mas veja, o candelabro é impressionante. Ali está uma representação, né? Eu não sei exatamente, né, como era, talvez fosse até mais glorioso, mais grandioso, né? Mais bonito, mas está bem bonito aí, né? O candelabro que Deus pediu para fazer, para iluminar dentro, né, no local santo ali do tabernáculo. E aí, se você observar, né, ele se parece muito, mas muito mesmo com a árvore. Se você fosse representar uma árvore com seus ramos, botões e flores, uma representação boa seria essa. Se você pensar e agora imaginar, né, a árvore com seus ramos ali e com seus botões, suas flores. Então, o candelabro representaria então para a gente a árvore da vida que ficava no centro do jardim do Éden.
Outro ponto de paralelo que a gente percebe entre esse texto em Êxodo e lá em Gênesis, na criação, é que em 7 ocasiões na narrativa a gente vai ler lá, disse Deus. E aí estão os textos, né? Gênesis 1, no 3, no 6, 9, 14, 20, 24, 26, você lê, e disse Deus, ou também, e também disse Deus. Está no mesmo, né? E disse Deus é o que ele está querendo enfatizar. E em outros 7 momentos, nas orientações sobre o tabernáculo, a gente lê, disse o Senhor a Moisés. E ele estava fazendo o quê? Exatamente dando as orientações para a construção do tabernáculo. Então perceba que também temos o paralelo em 7 versículos ali, né? No 25:1, no capítulo 30, 11, 17, 22, 34, depois 31:1 e depois no 12. E esse paralelo é impressionante. Aí a gente já começa, não, realmente Deus está construindo um novo Éden ali no tabernáculo. E aí, o ápice nesse paralelo entre a criação do Éden e as ordens a respeito do tabernáculo é exatamente a descrição sobre o sábado, sobre o dia do Senhor. Em Gênesis 2:3, ele diz o quê? Renan, por favor. Gênesis 2:3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. E agora, em Êxodo 31:17, ele diz o quê? Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Ele mesmo explica, né? Lá quando está no Éden, ele diz que santificou o 7º dia porque ele descansou. E quando ele finaliza lá o tabernáculo, ele diz que será perpétuo, de geração em geração, né, a obediência ao descanso no dia do Senhor, no sábado ali, porque foi nesse dia que ele descansou. Então ele mesmo, o próprio Deus, faz esse paralelo entre o que ele criou lá e o que ele está construindo aqui agora. Ele realmente quer mostrar que aquilo é um lar e deve ser entendido como lar. Então a construção do tabernáculo é como a construção do nosso lar no Éden. Mas assim, irmãos, o ponto principal nisso tudo é que Deus teria uma tenda no meio das tendas do povo. Ele teria uma casa entre as casas. Ele realmente estaria ali, a sua presença estaria ali, como esteve com Adão e Eva lá no jardim. Então esse fecha esse paralelo. Mas veja, tá bom. Eu comecei falando o quê? Que lá no Éden houve um problema grave. Mas agora Deus trouxe o Éden de volta. Se você pensar dessa forma. Tá. Mas é só isso? A gente não precisa mais temer os querubins lá? A gente pode agora entrar? Né? Será que Deus esqueceu do que aconteceu lá atrás? Deus não esquece, né, irmãos? Deus não tem o injusto por justo. E o que é preciso, então? Não pode haver remissão de pecados sem o quê? Sem derramamento de sangue. Né? Então, esse ponto é o fundamental. Ainda o problema não foi resolvido. E não seria resolvido com o tabernáculo. Porque aquilo era só um vislumbre do que viria depois. Um preço precisa realmente ser pago. E aí a gente entra no mobiliário. E aí cada peça do mobiliário vai ter um significado, vai ter um objetivo, porque eles iriam servir de lembretes. Eu trouxe as figurinhas, né, porque fica mais visual, a gente consegue perceber alguns detalhes a mais. Né? A Arca da Aliança seria o quê? O símbolo do trono de Deus, seu governo e autoridade. Inclusive, a lição vai nos trazer que o tamanho, né, da arca ali era exatamente o tamanho do estrado usado pelos antigos reis. O que seria esse estrado? Exatamente quando o rei se sentava no trono, ele colocava os pés no estrado.
Então, realmente, se ele era do tamanho do estrado, estava simbolizando o quê? O trono de Deus. E a gente sabe que o trono significa governo e autoridade. Então, a arca simbolizava isso. Era a parte mais fundamental, mais importante, porque era o trono de Deus. De lá vinha todo o poder, toda a magnitude. Vamos passar. A tampa da arca. E aí eu não consegui uma tampa somente, né? Mas dá para entender que a arca e tinha a tampa por cima, né? Ela está deslocada ali para a gente perceber, certo? Onde tinha os querumbis que ficavam em cima, suas asas, né? E a tampa da arca, o que a gente também chama de propiciatório. Ele está relacionado com a graça de Deus e sua misericórdia. Por que isso? Veja, o sangue que era derramado era trazido, né, de ano em ano aí para dentro do Santo dos Santos, que era o local onde ficava a arca, e era derramado. A lição botou aspergido, e aí eu não sei realmente se era simplesmente aspergido ou derramado, né, colocado em cima, mas eu acredito que era derramado ali sobre a tampa, né, em expiação pelo pecado. E aí você vê, novamente, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E esse sangue era colocado ali em cima. A mesa. A mesa indicava o quê? Que ali, de fato, era um lar. E perceba os pães, né, em cima da mesa. Eu não sei se a mesa era exatamente... Eu procurei muitas mesas de lá, mas eu não tenho certeza se essa é idêntica. Mas dá para ter uma ideia de como seria. Banhada a ouro, né? Tem as suas varas para poder ser carregada, né, e tudo mais. Então está ali. E a mesa realmente simbolizava a comunhão com o Senhor. Veja, os 12 pães que ficavam em cima, os irmãos devem entender que estava simbolizando as 12 tribos de Israel. E Deus estava convidando, né, todos eles para ter comunhão com o Senhor. Então, inclusive a gente, né, toda a igreja presbiteriana tem uma mesa simbolizando exatamente a mesma coisa, só que aí remetendo já à ceia do Senhor. Então, mas a ideia de comunhão continua sendo a mesma. Então, depois disso, o véu traria a ideia da separação. Eu não consegui um véu mais bonitinho, né? Eu tentei procurar algo que tivesse os 2 querubins aí, porque faz muito significado, tem muito significado isso, mas o véu, né, ficava ali dividindo o santo, que é a primeira parte, do Santo dos Santos, e fora seria o átrio, né, onde todos da congregação podiam entrar ali para fazer as suas ofertas. Mas o véu é exatamente aquela parte ali onde vocês podem estar observando, lá dentro tem a arca. E aí, o véu significa exatamente a separação entre Deus e o homem. E aí perceba, por que 2 querubins na cortina? É perfeito a relação. Os 2 querubins na cortina simbolizam os 2 querubins na entrada do Éden, que não permitiam que o homem voltasse à presença de Deus. Certo? Então, esse não é, tipo, não foi a pessoa que leu e está dizendo, está evidente para a gente essa relação, certo? Deus disse, na cortina, coloque 2 querubins tocando suas asas dessa forma como vocês estão vendo. Então, bem interessante também. Pode passar. E a gente tem também, por último, o altar de bronze, né? A justiça de Deus sendo satisfeita, local onde era queimada a oferta. Deus está indicando com isso aí, indicando a solução do problema. Porque a gente sabe que sangue de animais jamais poderiam fazer com que nós voltássemos a Deus. Sangue de animal jamais poderia ter esse poder. Então Deus aí está indicando qual será, né, a partir daí, a solução. A solução é derramamento de sangue, mas não de animais. Mas por muito tempo, né, eles fizeram esses sacrifícios, né, para apaziguar a ira de Deus referente aos seus pecados. Então é necessário um sacrifício de sangue, é necessário um holocausto para que haja remissão de pecados. E aí também a gente percebe que Deus aceita um substituto. Porque quem é que devia morrer no holocausto? Se você pensar, era quem pecou.
Deus está mostrando, se ele aceita um animal, é porque ele está pedagogicamente nos dizendo que aceita um substituto, mas que seja puro, íntegro, santo também. No tabernáculo, o substituto era um animal, por isso o sacrifício precisava ser frequentemente realizado. Tal sacrifício era o símbolo de que todos, até o mais íntegro, até o mais puro, ou que se acha o mais puro, né? Até o mais puro, mais íntegro, merecia a morte e o castigo eterno. Mas veja, nada disso que eu falei até agora faria sentido algum sem a fé naquela promessa inicial que Deus enviaria um que esmagaria a cabeça da serpente que enganou a Eva, né? Então, se os judeus naquela época, os hebreus naquela época, não estavam com essa noção de que aquilo só tinha significado mediante aquela promessa inicial do Messias, para nós hoje, isso aqui não teria significado algum se não entendêssemos a promessa que já foi completamente concluída em Cristo Jesus. Veja, Paulo vai dizer o quê? Que ele considera tudo o que ele sabe como nada pela excelência de ter conhecido a Cristo. Veja, Paulo era fariseu. Acho que Paulo daria uma aula muito mais abrangente e muito mais profunda sobre o tabernáculo que qualquer um de nós aqui, certo? Ele sabia muito mais. Ele conhecia cada detalhe. Se o que você perguntar, e como era o botão, não sei, provavelmente ele também saberia dizer a você como é que era esse botão e etc., como era a coisa em si. Mas ele considerava tudo isso como nada, porque Jesus é a plena revelação do que os tabernáculos significou. E esse é o ponto da nossa conclusão. O que é que você diria para uma pessoa que chegasse para você e dissesse que está frequentando uma igreja onde, na hora do culto, eles trazem uma arca, leem alguns textos do Antigo Testamento. Né? Algumas igrejas fazem isso, infelizmente. E ele disse que gostou muito, porque ele entende que aquilo é bíblico. Aquilo é bíblico. Quando está na Bíblia, aquilo é bíblico. O que você diria? A gente não estudou exatamente isso agora, o tabernáculo, e entendemos que ele foi muito importante porque ele estava relacionado com a volta ao Éden, que tudo aquilo tinha um significado específico e que Deus realmente orientou para que aquilo se fizesse. E aí? Exatamente isso. Mas vamos nos aprofundar um pouquinho nisso. Veja. Beleza. A Bíblia nos diz, em João, no Evangelho de João, que o Verbo se fez carne e aí a gente pode trocar essa palavra habitou por tabernaculou. Isso tem um significado perfeito com o que a gente acabou de observar na nossa lição. O Verbo se fez carne e tabernaculou. Ele é o tabernáculo. Ele é a representação fiel de Deus. E aquilo que a gente acabou de ver como tabernáculo é apenas a sombra do que Jesus é. E muitas vezes, quando a gente lê o Velho Testamento, a gente fica impressionado. E muitas vezes a gente não se impressiona com o Jesus em si, sem perceber que ele é mais que o tabernáculo físico. Ele é o verdadeiro tabernáculo. Tudo, absolutamente tudo sobre o tabernáculo é cumprido em Jesus, completamente. Cristo é uma revelação superior à revelação do Antigo Testamento, porque ele é o ápice, ele é o Everest, ele é o pico dessa montanha que a gente só começou a ver aqui com o tabernáculo físico que foi construído no deserto. A gente está ali, ó, na beiradinha do monte ainda, lá embaixo.
para realmente compreendermos o que Jesus significa. Ele é o ápice da revelação do Deus Todo-Poderoso. Percebam essa ilustração. Quanto mais intensa é a luz do sol em relação à chama de uma vela, assim é a comparação entre esse tabernáculo e Cristo Jesus. Cristo é o sol no seu fulgor, ao meio-dia, que a gente não consegue nem olhar. O tabernáculo é a chama de uma vela. Você podia se queima com a vela? Se queima, né? Botar a mão, você se queima. Então, existia algo de precioso ali também. Existia luz ali. Uma indicação. Mas não tem comparação com o que Jesus Cristo realizou e o que ele significa. Eu quero ler ainda com vocês, e queria que todos nós lêssemos juntos, Hebreus 1, de 1 a 2, para a gente explorar essa última parte, que é o significado, né? Hebreus 1, de 1 a 2. Vamos lá? Muito bem, pronto, está aqui já. Vamos lá. Havendo Deus, vamos lá, irmão? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Meu irmão, entenda isso. Não adianta saber do tabernáculo se você não entende quem Cristo é. E qual o significado do que ele fez. Aquilo foi uma sombra, Jesus é a revelação completa. Primeiro ponto que eu quero destacar nesse texto é o contraste temporal. Perceba, outrora, e ele depois diz, nestes últimos dias. O que é que ele está dizendo? Outrora é o passado, obviamente. E nestes últimos dias, a partir de Cristo, a partir da revelação, ou seja, presente, inclusive naquela época onde ele estava presente, e futuro. Mas não só o futuro para eles, o nosso futuro. Outrora, ele falou de uma forma, e agora nos fala pelo Filho. Você vê a distinção temporal aí. Outro ponto aqui, a quantidade. Ele vai dizer que muitas vezes, mas agora ele falou pelo Filho. Você vê a evolução do Evangelho. O que é que os antigos, antes de Abraão, tinham? O proto-evangelho. Nascerá um que esmagará a cabeça. Eles só tinham isso. Imagine hoje você só ter essa mensagem para seguir a Deus. O que é que eu vou fazer? Você só tem essa... Veja como era obscuro, como era misterioso. Quem é esse? Como é que vai acontecer? Não sabiam nada. E aí, depois de um certo tempo, veio o tabernáculo. E aí a coisa começa a tomar forma. Precisava de um sacrifício de sangue. Tinha a arca. Tinha o santo lugar. E tinha o santo dos santos que mostrava a separação de Deus com o homem. Mas tudo isso ainda a gente só sabe porque a gente já tem a revelação completa, né? Será que todos eles lá em Israel entendiam isso? Será que realmente entendiam? Até hoje eles não entendem que Cristo Jesus é a consumação dessas coisas. Depois do tabernáculo veio quem? Aí veio o reinado de Davi, o reinado de Salomão. E veio quem? Os profetas. Os profetas expandiram a mensagem. Isaías falou que viria e explicou um pouco mais para nós. Outros profetas trouxeram novas mensagens e Deus continuou falando de muitas maneiras. E no fim, ele nos falou pelo seu Filho.
Outro ponto, as formas de revelação, né? Que ele disse de muitas maneiras e depois foi pelo Filho. Veja, as formas de revelação. Profetas falaram, Deus falava por sonhos, Deus falava por visões, Deus escrevia na parede com o dedo. Lembram lá de Daniel? Muito bem. Ele falou até por algodão, né? Vocês lembram disso? Como foi que ele falou por algodão? Gideão, né? E Deus falou. Ele falava por Urim e Tumim. Mas agora, qual é a maneira que ele fala? Cristo é o verbo, Cristo fala. Ele é a palavra. É assim que ele se revelou nos últimos dias, nestes últimos dias. Ele escolheu falar pelo seu Filho. Qual é o destinatário dessa mensagem? Veja, Hebreus, o nome Hebreus não é à toa, ele estava falando para um povo que conhecia profundamente o tabernáculo. Eles conheciam tudo que a gente falou aqui, muito mais que nós, provavelmente, porque eles estavam lá e seguiam aquela rotina. Vejam, o destinatário é quem? Ele diz aqui, aos pais. Deus falou aos pais, mas agora nos falou. Percebe a diferença que ali existia um intermediário? Lembre, acho que foi na última lição que alguém disse assim, Moisés era entendido como Deus para eles. Deus diz, você será Deus para o povo. Será um Deus pequeno, né? Deus letra minúscula. Mas você será um Deus. Porque Moisés podia estar próximo de Deus, mas nem todo o povo poderia. Não era simplesmente você buscar. Deus não ia aceitar. Porque e precisava de um intermediário. A gente precisa de um intermediário, é Jesus, mas ele fala diretamente com cada um de nós, através de sua palavra. Então, ele falou aos pais, mas agora, nos dias agora, nos falou diretamente. E ele falou através de vários mensageiros, né? Nos falou através dos profetas, por exemplo. Mas, nos últimos dias, nos falou pelo próprio Filho, Deus encarnado. Veja, eu estava lendo alguma coisa sobre isso e eu achei interessante essas frases aqui que eu vou trazer para os irmãos, que diz assim, para mostrar a magnificência de Cristo. Ezequiel, quando você lê os profetas, realmente você fica impressionado na forma como eles demonstram Cristo. Pode falar, desculpa. Sim. Perfeitamente, perfeitamente. Os irmãos escutaram? Pode falar. E sim. A pergunta é boa e vale ser esclarecida. Veja, não partiu do homem a ideia de construir a arca. Partiu de Deus. E a forma, todos os detalhes, também partiu de Deus.
Deus não está preocupado em satisfazer a vaidade humana. De fato, ele quis construir, estava no plano dele. Mas por quê? Porque vocês sabem que não é possível a gente multiplicar sem saber somar antes, né? Então Deus está sendo pedagógico. Imagina se Jesus surgisse do nada, sem nada anteriormente sendo esclarecido, quem acreditaria no seu testemunho? Quem acreditaria que ele veio do Pai? Nós acreditamos porque entendemos todo esse processo. Conseguimos fazer essa relação. E mesmo assim, os próprios judeus não acreditam neles. E é interessante, eu estava ouvindo outro dia sobre essa questão dos judeus não crerem em Cristo, mas é estranho, porque se eles não creram em Cristo, todas as promessas referentes ao Messias não podem ser mais cumpridas. Se você olhar historicamente o que está acontecendo, não é possível, porque várias promessas precisariam de um tempo e de um espaço específico para ser cumprida, locais que nem existem mais. Eles não podem reconstruir mais aquilo ali, de forma que a promessa, se Cristo não é o Messias, não será mais cumprido. Então eu não sei pelo que eles estão esperando, porque aquelas promessas não podem ser mais cumpridas. Foram sim cumpridas em Cristo, mas se ele não veio, se não foi ele, não é possível mais cumprir as promessas que foram prometidas no Antigo Testamento. Então esse é um ponto importante, beleza? Muito bem, mas ótimo, exatamente isso. Como eu disse, como o Flávio disse, né, parece muito bonito, né, você trazer uma arca, ouro e coisas maravilhosas. E aí, hoje em dia, seria totalmente uma questão só de você querer se vangloriar naquilo ali. Não teria mais o significado. Pode falar, senhor Romeu. Veja que quando Deus fala a Abraão, ele diz, em ti serão benditas todas. Ou seja, isso sempre esteve no plano de Deus. Deus não tem um plano B, né? Deus só tem um plano A, porque o que ele pensa, o que ele quer, não pode ser frustrado. Então, toda a história que ele, como autor de todas as coisas, escreveu para nós, né, já estava estipulada. A forma como ia acontecer, ele ensinando ao povo lá, mas isso chegou até nós hoje, isso já estava em sua mente maravilhosa. Então, a gente também pode se alegrar porque ele já pensava em nós, ele já nos conhecia, ele já sabia o nosso nome. Isso, verdade. Amém. Amém. É muita coincidência para não ter sido Cristo, né? Exatamente. Como um povo tão pequeno, escravo, sai de um império, porque o Egito não era simplesmente um país naquela época, ele era um império. Lembra-se que José comprou praticamente o mundo que se habitava naquela época para o faraó. Ali era um império, ele comandava tudo, certo? Vamos continuar aqui, mas muito obrigado pela participação dos irmãos, né? Muito bom. E aí as frases, como eu estava dizendo, né, quando a gente
lê os profetas, tanto os maiores quanto os menores, e vê como eles falam de Deus. É impressionante. Mas quando você compara com Cristo, você vê que Cristo ainda é mais. É muito mais, é infinitamente mais. Eu estava lendo e peguei essas 3 frases aqui. Ele diz: Ezequiel conseguiu retratar a glória de Deus. É verdade. Você lê Ezequiel, é impressionante. Mas foi Cristo quem a irradiou. Cristo, de fato, é a glória de Deus. Isaías conseguiu expor a natureza de Deus como santa, justa e misericordiosa. Lembre lá quando ele vê Deus, né? Quando ele vê o trono. Aí você tem a santidade, você tem a justiça, porque ele morrerá ali, ele sabe que ia morrer, mas também tem a misericórdia. Ele retratou isso. Mas foi Cristo que manifestou em todos os seus passos essa santidade, essa justiça e essa misericórdia. Veja, como eu já comentei aqui, né? O que é que você precisaria para ser santo, né? Você precisaria cumprir o mandamento de que toda a sua força, todo o seu entendimento, tudo que é em você, glorifica a Deus, obedece a Deus. E a gente sabe que a gente não é capaz disso. Mas imagine que houve um homem nazareno, Cristo Jesus, que todos os seus pensamentos, porque assim, se ele não pecou, e de fato não pecou nunca, toda a sua força, todo o seu entendimento, tudo o que ele fez, ele não teve um pensamento contrário que não glorificasse a Deus. Isso é inimaginável para nós. Para você perceber a obra grandiosa de Cristo Jesus, que ficou sujeito a todas as tentações que nós passamos. Também, Jeremias descreveu o poder de Deus, sim, mas foi Cristo quem encarnou e nos mostrou esse poder maravilhoso. Tudo isso porque ele não é simplesmente um mensageiro. Ele é a própria mensagem. Ele é o tabernáculo. Ele cumpre todos aqueles parâmetros que Deus colocou para a construção do tabernáculo e para o seu objetivo. Veja, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, todos personagens grandiosos na Bíblia que a gente conhece e gosta tanto. Entre tantos outros servos de Deus, eles tiveram apenas o vislumbre do cumprimento da promessa. Mas nós, tão pequenos, tão falhos, nós temos a concretização dessa promessa. Aquilo que foi prometido lá em 3,15 de Gênesis, nós já temos concretizado. Cristo é a manifestação daquilo que estes irmãos nossos, dos tempos antigos, tanto apontavam. Eles apontavam para Cristo. Cristo é a perfeita e exata manifestação de Deus Pai. Então, meus irmãos, não vivamos como se o véu ainda estivesse intacto. Não vivamos nas sombras da promessa, mas vivamos sim na luz reveladora de Cristo. Não é Cristo que diz: eu sou o quê? A luz do mundo. Ele também diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquilo que era feito no tabernáculo, matar o cordeiro, queimá-lo, colocar o sangue lá no propiciatório, Cristo já fez de uma vez por todas. E o seu sangue é infinitamente superior. E por isso, apenas uma vez foi necessário para rasgar o véu de alto a baixo. Quem rasgou o véu foi Deus, tá? Não foi obra de ser humano, foi de alto a baixo. Então, meus irmãos,
andemos no caminho que é Cristo, sigamos a verdade que é Cristo e tenhamos vida em Cristo. Amém. E Deus nos abençoe. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Ontem tivemos o dia do diácono. E aí eu vou pedir para que os diáconos da nossa igreja que estão presentes, eles venham aqui à frente, por favor. Acho que tem algum diácono lá atrás. Aninha, você pode vir aqui à frente para fazer a leitura de um texto bíblico para mim, por favor? Pode vir a Bíblia. Eu vou pedir para a Aninha ler um texto bíblico que é muito conhecido, né, para os diáconos da nossa igreja. É 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 8 a 12. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes, primeiramente, experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Obrigada, Aninha. O serviço do diácono não é um serviço tão fácil assim, né? Eles têm que ter tempo disponível não só para os irmãos da igreja, mas também para a sua família. Então, Deus ele escolhe aqueles que realmente ele vê que realmente vai seguir o que ele determina. Tá? Então, é um serviço muito importante, não só para Deus, como também para todos nós. Eu vou pedir para que Moema venha aqui à frente para fazer uma oração pelos nossos diáconos da nossa igreja. Enquanto isso, eu vou entregar uma lembrancinha para eles. Eu vou pedir para que a igreja fique em pé, tá? Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Senhor Jesus, por esse homem separado por Ti, Senhor, trabalhando para Ti, Senhor. Homens comprometidos para a Tua casa, Senhor, para o Teu reino. Abençoa suas famílias, Senhor, abençoa a sua vida, Senhor Jesus, que eles sejam, Senhor Jesus, capazes, Senhor Jesus, de levar a Tua mensagem, de fazer uso da Tua palavra, Senhor, para ganhar, Senhor, almas para Ti. Abençoa cada um deles, abençoa a nossa igreja, nossos pastores, em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar. Agora eu vou pedir para que os aniversariantes que estiverem presentes venham aqui à frente. No dia 7/7, Dona Evelyn. No dia 9/7, Demerson Filho. E no dia 10/7, hoje, Carol.
Eu vou pedir para que o pastor Adalto venha aqui à frente para fazer a oração e dar seguimento. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Bondoso Deus, grandioso Pai, nós nos curvamos diante do Teu poder, do Teu senhorio, reconhecendo, Senhor, que Tu és o Deus único e verdadeiro, de que Tu és o Senhor das nossas vidas. Queremos Te agradecer, ó Pai, pelas vidas preciosas destes Teus filhos que aniversariaram. Queremos Te pedir em nome do Senhor Jesus, que Tu tomes conta das vidas deles, Senhor, que eles possam viver muitos anos para a honra, glória e louvor do Teu nome. Dar-lhes, Senhor, a Tua bênção e a Tua proteção, estendida também aos seus familiares. Cuida, ó Pai, de cada um de nós, desta igreja, e nos perdoa em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus, meus irmãos, cantando o hino de número 8.
Um momentinho. Vem aqui. Vem. Nós não cultuamos a Deus com nossas ofertas, não é isso? Está vendo? Foi uma falha nossa, minha e dos diáconos, que já estavam deveriam estar de plantão. Mas nós vamos cantar pelo menos a última estrofe e fazer o levantamento das ofertas que o povo de Deus trouxe desta manhã para a escola dominical. Antes disso, quero dizer aos irmãos o seguinte: talvez tenha sido uma falha nossa domingo passado também, naquele culto muito bonito. Foi feito com toda boa intenção, de coração, mas eu acho que foi uma falha nossa. Quando eu pedi para que nós, todos os oficiais, fossem até ao final da igreja para cumprimentar os irmãos, para que os irmãos se cumprimentassem. E depois disso, a gente sabe hoje que alguns oficiais estão de Covid. E a pergunta é toda que nós nos cumprimentamos aqui. Inclusive, eu abracei a todos eles, dando as boas-vindas à destra de fraternidade, que faz parte da liturgia. Faz parte da liturgia. Alguém poderia estar contaminado. E a gente não sabia. O que quer dizer isso? Que nós estamos abrindo um pouco a guarda. Nós estamos abrindo um pouco a guarda. Eu estou aqui bem longe e tudo parece que é virose, pelo menos todos os sintomas. Eu não fiz ainda o teste, porque meu filho teve a virose e minha esposa teve a virose. E eu também estou crise de garganta desde quinta-feira. Quinta-feira eu atendi a uma irmã aqui, resolvi alguns problemas com nosso irmão Danilo e depois com o Vado. E 5 horas eu vou embora. Não vou atender mais ninguém. Eu não sei se sou eu, se é alguém que está chegando. Então, irmão, nós vamos suspender essa questão dos cumprimentos. Cumprimento daqui mesmo. Use álcool gel. Pouca gente aí está de máscara. 4, comigo 5. 6, 7, 8. 8 pessoas. Não tem um diácono lá, 9. Está vendo? Nós abrimos a guarda. Não vamos abrir. Vamos passar a usar as máscaras, a usar o álcool gel. Tem álcool disponível aí para todo mundo. Lave bem as mãos. Se você não quer usar o álcool gel, vá ao banheiro, lave suas mãos direitinho. Vamos ter cuidado. Frank não está com a Covid, mas Cintia está. O presbítero Josiel está. O presbítero Erginha também pegou. Quer dizer, e outras pessoas, nós não sabemos aqui quem está com esse vírus da Covid. Atenção, Covid é como gripe. Você tem que se vacinar todo ano agora. Ela não se acabou, não. Ela está instalada aí. Ela está instalada. Quem ter Covid agora é tão normal quanto ter gripe. É tão normal quanto ter gripe. Geneticamente ela está modificada, dizem os entendidos. Não sou eu. Dizem os entendidos, está modificada. A tal ponto que se todo mundo que tivesse tido Covid estivesse morrendo como morreram no passado, a mortandade seria muito grande. Aquela está modificada por causa da vacina e de uma série de coisas. Então ela está geneticamente modificada, mas é perigoso. É perigoso. Então nós não vamos ter os cumprimentos. Vamos usar véu. Venha com a sua máscara. Se você jogou fora, compre nova. Certo? Compre nova. Venha e vamos nos proteger. Por favor, vamos cantar a última estrofe, enquanto os diáconos rapidamente fazem o levantamento das ofertas.
diácono fará a oração de gratidão pelas ofertas. Eu impetrarei a bênção apostólica, cantaremos o tríplice. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor Deus, por estarmos aqui reunidos em teu nome. Graças te damos, Senhor Deus, pela palavra, pelo estudo aqui. Vá abençoando a cada servo teu que está enfermo, Senhor Deus, e os que estão necessitados. Vai amparando, Senhor Deus, os leitos para aqueles teus servos, ó Pai. Perdoa o nosso pecado, nos leva para nossas casas e nos traz logo mais à noite, ó Pai. É isso que te pedimos e te rogamos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Por favor, logo depois da bênção apostólica do Tríplice Amém, nós teremos a reunião de planejamento. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, a comunhão, o poder e as consolações do Santo e Divino Espírito repousem sobre nós, irmãos amados, sobre todo o povo de Deus agora e para todos sempre.